Salve galera, eu sou o Gêner Cristiano do canal História e Ação Humanas e a aula de hoje continua a nossa abordagem sobre a aprendizagem espaçada e as estratégias de revisão de conteúdo. O tema de hoje é a técnica Pomodoro. Ela é extremamente simples, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, é uma poderosa ferramenta de produtividade nos estudos e no trabalho, isso se utilizada adequadamente. Eu vou começar apresentando as informações básicas sobre a técnica Pomodoro e na parte final analisaremos a personalização dessa ferramenta de acordo com suas próprias características e com sua rotina de trabalho e de estudo. Antes de mais nada, a técnica Pomodoro é uma ferramenta de produtividade que permite lutar bravamente contra as interrupções que todos nós sofremos nos estudos e no trabalho. Interrupção no seu fluxo de realização de uma tarefa significa perda de produtividade, pois você perde o foco total e a profundidade de raciocínio, além de demorar muito para recuperar esse momento. Talvez ele não volte mais ao longo daquele dia. Na técnica Pomodoro, você cria blocos de tempo para realizar uma tarefa específica. Trata-se de uma santa ferramenta para evitar a procrastinação. A procrastinação é uma palavra que significa adiamento na realização de uma tarefa importante. Sempre é muito mais interessante acompanhar os seus blogs favoritos, assistir aos vídeos de seu artista preferido, ou então passar parte do dia escutando músicas no Spotify ou iTunes. Realizar atividades que nos dão prazer sempre será mais interessante do que resolver uma equação exponencial, estudar logaritmos, analisar um texto filosófico de Platão ou o processo de transcriptase reversa do vírus HIV. Pode confiar no que eu estou dizendo. A criação de blocos curtos de concentração intensa vai demolir a sua tendência de procrastinar as tarefas importantes de sua vida. A técnica Pomodoro vai mudar sua forma de trabalhar ou de estudar, contribuindo de forma decisiva para o aumento de sua produtividade e da qualidade de sua curva de aprendizagem. A técnica Pomodoro provoca uma mudança na estrutura do uso de seu tempo, de forma que a realização de todas as tarefas se torne extremamente eficiente. Com a elevação de sua eficiência e produtividade, vai sobrar mais tempo para que você se dedique às pessoas e projetos que realmente importam em sua vida. A técnica Pomodoro não é uma mágica. Os resultados dependem drasticamente da criação de novos hábitos em relação à utilização do tempo, respeitando as características de sua vida pessoal e de sua rotina diária, bem como a interação com as pessoas que estão à sua volta. A técnica Pomodoro é uma estratégia poderosa de gerenciamento de seu fluxo de trabalho. No entanto, ela só vai funcionar caso você tenha uma motivação suficientemente forte para implementá-la em sua vida. A partir de agora, vamos falar sobre o funcionamento da técnica Pomodoro. Bom, a técnica Pomodoro funciona assim. Você estabelece blocos de trabalho de 30 minutos. Os primeiros 25 minutos de cada bloco são gastos realizando uma tarefa ou um lote de tarefas. Depois desses 25 minutos, é realizada uma pausa de 5 minutos. Após o término do quarto bloco de trabalho, você se dá o direito de realizar um intervalo mais longo de 15 minutos. A rotina completa funciona da seguinte forma. No bloco 1, estude ou trabalhe por 25 minutos e depois faça um intervalo de 5 minutos. No bloco 2, estude ou trabalhe por 25 minutos e depois faça um intervalo de 5 minutos. No bloco 3, estude ou trabalhe por 25 minutos e depois faça um intervalo de 5 minutos. No bloco 4, estude ou trabalhe por 25 minutos e, por fim, faça um intervalo mais longo de 15 minutos. Então, comece tudo novamente. Um pouco mais à frente nessa aula, você verá que é de fundamental importância adaptar a técnica Pomodoro ao seu ritmo e à sua capacidade de manter o foco em períodos mais curtos ou mais longos de tempo.
Você pode fazer o que quiser durante um intervalo de 5 minutos, desde que eles sejam respeitados. 5 minutos representam um intervalo muito curto de tempo. Esse breve intervalo serve principalmente para recuperar os níveis de energia de seu cérebro. Isso ocorre porque, depois de um longo período de concentração, nós naturalmente perdemos o nosso foco e a capacidade de assimilar ideias complexas e de estabelecer ricas conexões entre as diversas informações que acabamos de receber. Este intervalo não deve ser utilizado para assistir ao último episódio de seu seriado favorito no Netflix. Pelo amor de Deus, não faça isso. Após o intervalo, você deve mergulhar no próximo bloco de estudos ou de trabalho com foco total e realizar as tarefas estabelecidas como se não houvesse amanhã. É de fundamental importância que você mergulhe em seus fluxos de estudo com concentração máxima. Se os 25 minutos de seu Pomodoro estão sendo destinados para escrever 1 ou 2 parágrafos de uma redação, faça de tudo para cumprir o objetivo estabelecido. Caso o Pomodoro tenha sido destinado para resolver 3 exercícios de química orgânica, concentre-se para que a tarefa seja realizada com qualidade máxima dentro do tempo pré-estabelecido. Caso você conclua a tarefa antes do Pomodoro de 25 minutos, utilize o tempo restante para revisar aquilo que foi realizado e para corrigir possíveis erros e imperfeições. Ou seja, a teoria é muito simples. O grande problema é a prática. Você vai ter que realizar uma intensa mudança de hábito em relação à utilização de seu tempo dedicado ao trabalho e aos estudos. Agora vem uma pergunta muito importante. Por que a técnica Pomodoro é tão eficiente? São várias as respostas para esse questionamento. Em primeiro lugar, a técnica Pomodoro limita a quantidade de tempo que o cérebro deve permanecer focado. É muito mais fácil manter a atenção máxima por curtos períodos de tempo do que em longas sessões que derrubam a nossa capacidade de manter a produtividade na realização de tarefas importantes. É importante reforçar um dos principais fundamentos escondidos por trás da técnica Pomodoro. O cérebro humano apenas foca em uma tarefa específica por curtos períodos de tempo. A técnica Pomodoro trabalha dentro dessa limitação, reduzindo o período de tempo que o cérebro deve manter o foco em níveis máximos durante o período de 25 minutos. Além disso, qualquer pessoa pode estudar ou trabalhar durante 25 minutos, seguidos de 5 minutos de intervalo, independente da tarefa ser ou não tão motivadora. Em segundo lugar, a técnica Pomodoro derruba a nossa tendência de procrastinação. Se você estabelece uma grande quantidade de tarefas para serem realizadas sem limitar o prazo de execução, a tendência de procrastinação vai dominar os seus desejos e você fugirá para o Facebook, YouTube, Netflix, WhatsApp ou qualquer outra atividade que lhe proporcione o sentimento de prazer. Ao dividir uma grande tarefa em pequenas partes e com limites de tempo para a realização, você fica motivado, pois percebe claramente que o progresso está sendo conquistado, e isso é uma motivação tanto para seguir em frente. Em terceiro lugar, a técnica Pomodoro diminui drasticamente as distrações que surgem com o comportamento multitarefa. Lembre-se, você foi específico ao determinar o que seria realizado no Pomodoro de 25 minutos. A partir deste momento, a tarefa deve ser realizada como se não houvesse amanhã, com atenção e foco em seus níveis máximos. Depois que esse hábito estiver consolidado, dificilmente você será dominado pelo lado negro da força, quero dizer, pelas forças do comportamento multitarefa. A técnica Pomodoro elimina a nossa inclinação natural para a multitarefa e, desse modo, a nossa propensão às distrações. E, por último, a técnica Pomodoro empurra você em direção à conclusão das tarefas, ao invés de apenas trabalhar sobre elas sem prazos estabelecidos. Parodiando o famoso Capitão Nascimento, tarefa dada é tarefa concluída, com atenção e qualidade no seu nível máximo. A técnica Pomodoro é projetada para encorajar o ato de completar as tarefas.
Isso é de fundamental importância se você constantemente gasta mais tempo do que o necessário para finalizar uma atividade específica. Quando você estuda ou trabalha nos blocos segmentados de tempo de 25 minutos, acaba tornando-se consciente se o tempo está sendo utilizado da maneira mais adequada. Isso motiva você a realizar tarefas cada vez mais complexas. Vamos falar agora da técnica Pomodoro com identidade própria. Você pode e deve adaptar a técnica Pomodoro às suas próprias necessidades e ritmos de produtividade. A técnica Pomodoro é uma ferramenta de produtividade que deve trabalhar para você. Vejamos em detalhes como você deve analisar essa personalização da técnica Pomodoro. Quando entramos em estado de fluxo, a produtividade atinge níveis máximos de qualidade, em que raciocinamos com rapidez e eficiência. O estado de fluxo ocorre quando você começa a realizar uma atividade com produtividade máxima. Você fica tão concentrado que quase nem percebe o que está acontecendo ao seu redor. De repente, o raciocínio fica acelerado e você começa a estudar ou trabalhar como se fosse música. Comigo ocorre frequentemente a situação de escrever parágrafos de um texto sem parar e quando eu menos percebo, 4 páginas ficam praticamente prontas. Não há motivo algum para fazer o intervalo se você se encontra em pleno estado de fluxo. Siga em frente. Aproveite ao máximo esse rico momento de produtividade. Parte para cima da tarefa até o estado de fluxo chegar ao fim. Aí sim você faz o intervalo. O grande problema nesse caso é perder o estado de fluxo por causa de uma interrupção indesejada. Deixe-me apresentar mais algumas considerações para que você projete a técnica Pomodoro de acordo com o seu próprio ritmo de concentração. Volto a repetir, você deve fazer a ferramenta trabalhar ao seu favor, adaptando-a à sua realidade, ao seu ritmo de aprendizagem, à sua capacidade de manter a atenção plena por períodos mais curtos ou mais longos. Não existem fórmulas mágicas. Aqui estão algumas sugestões para que você modifique a técnica Pomodoro. Nesse exemplo, suponha que você tem o dia inteiro disponível para realizar uma determinada tarefa. No bloco 1, trabalhe ou estude por 50 minutos e depois faça um intervalo de 10 minutos. No bloco 2, trabalhe ou estude por 50 minutos e a seguir faça um intervalo de 10 minutos. No bloco 3, trabalhe ou estude por 50 minutos e depois faça um intervalo bem mais longo, com duração de 40 minutos. Ao retornar para o bloco 4, trabalhe ou estude por 50 minutos e a seguir faça um intervalo de 10 minutos. No bloco 5, trabalhe ou estude por 50 minutos e depois faça um intervalo um pouco mais longo, com duração de 20 minutos. No bloco 6, trabalhe ou estude por 50 minutos e então encerre as atividades do dia. Em outras palavras, você deve escolher o intervalo de tempo que melhor se adapta ao seu nível de energia e à sua capacidade de manter o foco. Uma coisa eu te garanto, você ficará assustado com o crescimento de sua produtividade e com a qualidade das tarefas concluídas. Construir o hábito de focalizar a sua atenção por curtos períodos de tempo vai acelerar de forma significativa a sua curva de aprendizagem. A mudança em relação à utilização do tempo parece simples, porém, os efeitos são estrondosos na sua capacidade de realizar tarefas cada vez mais complexas, com altos níveis de precisão, de qualidade e de profundidade no raciocínio. Por exemplo, os meus níveis de produtividade são absurdos na parte da manhã. Nesse momento do dia, eu tenho a capacidade de realizar uma quantidade de tarefas com qualidade tão alta que até mesmo eu fico impressionado com as minhas próprias realizações. Porém, no período da tarde eu sou lento como uma tartaruga. Se eu tentar utilizar longos intervalos de tempo para realizar uma tarefa, por mais simples que ela seja, é certo que vou começar a dormir em cima dos livros ou do computador. Por isso mesmo, eu reservo as tarefas mais complexas e longas do dia para serem realizadas no turno da manhã, pois sei que estou atuando com meus níveis máximos de foco, atenção e qualidade de raciocínio. No turno da noite, eu estou mais atento. Minha produtividade é intermediária nessa fase do dia.
Sou menos produtivo do que no turno da manhã e muito mais eficiente do que no turno da tarde. Portanto, o seu Pomodoro deve levar as suas características pessoais de produtividade em consideração no momento de ser planejado e executado. Mas, sobretudo, mantenha em mente que o cérebro humano apenas consegue manter a atenção por curtos períodos de tempo. Depois de um determinado momento, ocorre um declínio natural em nossa produtividade. Isso costuma variar de uma pessoa para outra. Cada cabeça é uma sentença diferente. Eu tenho muito mais coisas para serem ditas a respeito da técnica Pomodoro. Essa foi apenas a nossa apresentação básica. Um abraço e até a nossa próxima aula!